artigo foi, na verdade, apresentado no Congresso Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Direito e também foi publicado na Brazilian Journal of Development, com o título A Hermenêutica da Facticidade e a Historicidade do Direito, Complexidades da Questão do Racismo. Com base nisto, nós vamos discutir também o que deu origem à escritura do artigo, que foi o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, por uma bárbara repressão policial, e de João Alberto, no Carrefour, em Porto Alegre. Esse artigo de minha autoria também da professora Claudine Rodenbusch. E o que causa maior espécie, digamos assim, é que esses dois assassinatos bárbaros ocorrem justamente quando no Brasil se comemoravam os 70 anos da edição da primeira lei antirracista no país, a Lei Afonso Arinos. Junto com isto também ocorreu no Brasil, se comemora então uma data especialmente registrada da luta dos negros no Brasil, que diz respeito à queda do Quilombo de Palmares. Então nós tínhamos tudo para comemorar avanços no combate ao racismo no Brasil, e infelizmente o que vimos no Brasil e no mundo foi exatamente o contrário. Então, em termos internacionais, registrou-se aquele movimento, principalmente nos Estados Unidos, mas que repercutiu na Europa, no mundo e no Brasil inteiro, vidas negras importam, né? Como um movimento de resistência que envolveu não só os grupos ativistas negros, mas principalmente também uma quantidade muito grande da comunidade que produziu nos Estados Unidos, apesar das restrições da pandemia, os maiores movimentos antirracistas desde o início da década de 60, quando surgiram os movimentos pela igualdade racial nos Estados Unidos. Nós, evidentemente, aqui no Brasil, temos o que lastimar, porque o racismo no Brasil tem conotações históricas, estruturais e sistêmicas. Nós já temos, na verdade, um contexto de leis que consideram, inclusive, racismo como crime. Só que nós temos uma cultura que ainda não aceita, de uma maneira geral, a igualdade racial no Brasil. E que, inclusive, despreza os séculos de contribuição que os negros fizeram para construir este país. Então, nós vivemos um paradoxo nesse sentido, muito difícil, porque nós precisamos culturalmente superar a tragédia que representou no país a escravidão, no sentido de considerar sempre a inferioridade dos negros, quando na verdade não existiria Brasil em nenhum nível econômico, político, cultural, linguístico, sem a contribuição dos negros que foram para cá trazidos e barbarizados pela escravidão. O problema é que ocorre um descompasso ainda, mesmo no sistema de justiça, em que se criminaliza o racismo, porque o próprio sistema de justiça criminal, incluindo advogados, promotores, juízes, acaba sempre optando pelo crime de menor penalidade, que não é o crime propriamente de racismo, mas de injúria racial. Então, o artigo ele trata desse problema, mostrando esse processo de invisibilidade a que a cultura negra foi colocada no Brasil, e principalmente nesse momento difícil que atravessamos na história política brasileira, em que o governo federal nomeia para a Fundação Palmares, que é uma das maiores representantes da luta dos negros no Brasil, um negro que nega,
na verdade, a negritude. E com isso se vê um desmonte de muitas políticas públicas de Estado que estabeleceram a luta por esta igualdade racial no Brasil. Isso é um problema que gera graves consequências, inclusive com a orientação da Fundação Palmares atualmente, no sentido de eliminar certos livros considerados não ideologicamente alinhados com essa política de desconstrução de tudo aquilo que os movimentos negros vieram a construir no Brasil no sentido da igualdade de direitos. Outro foco importante do artigo diz respeito a um processo de revisão da história que vem ocorrendo também e, modestamente, humildemente, nós nos opusemos a isto. Porque assim como está ocorrendo no Brasil um processo de busca do esquecimento da ditadura civil-militar, que de 64 a 85 dominou o país, uma das reações desse movimento Vidas Humanas, Vidas Negras Importam, é o fato de agredir monumentos históricos que prestavam homenagem a escravagistas, ou seja, aqueles que apoiavam a escravidão. Em várias cidades do Brasil e em várias cidades do mundo onde ocorreu a escravidão, e durante o período em que a escravidão era valorada, surgiram monumentos, homenagens, nomes de ruas, de escolas, privilegiando esses escravocratas. E agora surge um movimento para destruir essa memória. Então nós entendemos que o melhor não é, de forma alguma, apagar a história, mas, ao contrário, trazer a história para a discussão na praça pública, na arena pública. Então, se existe um monumento, se existe uma rua ou qualquer outra homenagem prestada a um escravagista, tem que ser explicado que aquele homem, aquela pessoa que foi herói nesse período histórico anterior, agora ele é considerado um defensor da inferioridade dos negros. Então nós temos que trazer a discussão sempre viva, sempre presente, porque um dos maiores pensadores, uma das maiores pensadoras desse problema foi Hannah Arendt, uma judia perseguida na Alemanha nazista que fugiu ao Holocausto judeu enquanto era tempo, se refugiando nos Estados Unidos. E ela prega exatamente isso, que a única arma que se tem para não se repetir o horror é a memória, é manter a memória permanentemente acesa e discutir e analisar e criticar. Então, se eu apagar o monumento, se eu destruir o monumento, se eu eliminar ou trocar o nome da rua, sem discussão, sem evidenciar o que aquilo representou no processo histórico, eu, na verdade, estou eliminando a memória. E nós não podemos eliminar a memória da história em hipótese alguma. Ao contrário, nós temos que discutir esses fatos. Nós temos que trazer a memória sempre viva. E Hannah Arendt mostra exatamente isso na sua obra. Quando ela vai participar do julgamento do nazista que foi julgado em Jerusalém, Eichmann, ela diz exatamente isto. Acerca da banalidade do mal. E a única forma de nós nos opormos, de alguma maneira, ao apagamento da história e, de certa forma, tentar impedir que o mal retorne, é trazer viva a memória desses fatos. Então, quem quiser aprofundar mais o tema, nós indicamos esse artigo de uma maneira mais ampla no canal. Muito obrigado.